Amados, eu queria conversar um pouquinho com vocês, neste tempo ainda que nos sobra, sobre a defesa da nossa fé. E eu coloquei o tema dessa mensagem de o reflexo da cruz. Este ano nós estamos celebrando e disputando a 37ª Olimpíada. O país escolhido foi a França e a cidade de Paris. Tinha tudo para ser um grande espetáculo e está sendo, porque os atletas estão dando um grande espetáculo. Esses atletas pagaram um preço enorme de treinamento, de renúncia, preparação, busca de patrocinadores, o que não é fácil aqui no Brasil, para se classificar para esses Jogos Olímpicos. Só do Brasil são 276 atletas que lutaram para chegar lá. Por acaso você conhece o nome desses atletas? Talvez você vai conhecer o nome daqueles que vão subir no pódio, porque a mídia, ela dará ênfase para aqueles que chegarem em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Mas todos são atletas que estão pagando um preço, porque estão acreditando em um sonho. Mas nesses últimos dias, infelizmente, os nossos olhos como igreja não se voltaram para os 276 vencedores que chegaram em Paris, porque eles já são vencedores por chegar lá. Você pode aplaudir os 276? Nós como cristãos ao redor do mundo, inclusive no Brasil, não foi diferente. Ficamos com o nosso coração entristecido, porque atacaram a nossa fé. E eu li um texto que achei muito interessante, do pastor Sidson Novaes, inclusive coloquei nas minhas redes sociais, e ele diz o seguinte: o que aconteceu na abertura dos Jogos Olímpicos mostra que o mundo espiritual é real, pois há cerca de 50 mil religiões no mundo, mas a organização dos Jogos decidiu ofender exatamente o cristianismo. Para passar a mensagem que todos estão incluídos, é necessário atacar algo sagrado para os cristãos? E os cristãos só serão incluídos se adaptarem as suas crenças ao novo normal? Mas ele nos chama para uma outra perspectiva. É bom saber que o mundo espiritual reconhece que só há um Deus, e por isso ele é o único alvo dessas afrontas. É bom saber que o mundo espiritual reconhece que precisa atingir este povo que serve ao Deus Todo-Poderoso. Ninguém joga pedras e ninguém ataca aqueles que não estão em evidência. Ninguém vai atacar quem não está em evidência. E o mundo está correto em nos atacar, porque nós já somos mais de 31% da população mundial. E até a vinda de Jesus, esse índice vai disparar. Olha para o seu irmão e diz: esse índice vai disparar. Mas o que nós cristãos fazemos diante disso? Nós vamos para as redes sociais e queremos defender Cristo. Queremos defender o cristianismo. Sentamos com pessoas e começamos a malhar aqueles que estão vituperando os nossos símbolos sagrados. Vituperando, que palavra? Blasfemando dos nossos símbolos sagrados. E alguns até duvidando, dizendo: quem sabe se realmente esta ceia aconteceu? E nós entramos nessa vibe. Olha para o seu irmão e fala: não entra nessa vibe. Essa vibe é do inferno. Não foi para isso que nós fomos chamados. Olha o que a palavra diz em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 11. Isso aqui tem a ver conosco, não aquilo. Deus não te chamou
para defender Cristo ou o cristianismo. Deus te chamou para defender a sua fé. Olha o que Pedro diz: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Olha o que Deus está falando para nós fazermos neste tempo. Tempo de perseguição do cristianismo que vai piorar. Olha para o seu irmão e diz: vai piorar. E aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Quem vai cair é quem não levar em consideração o versículo 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com ira, com gritos, com manifestações, com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Em outra versão, a qualquer que pedir a razão da vossa fé. Nós fomos chamados por Deus para ter uma boa consciência. Versículo 16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Como falei anteriormente, nós não fomos chamados para defender Cristo e nem tampouco o cristianismo, mas sim a nossa fé em Cristo Jesus, e a nossa fé precisa estar alicerçada, a nossa fé precisa estar enraizada. Nós precisamos verdadeiramente ter a consciência e o reconhecimento dentro de nós, não externamente, quem é este Cristo que nos deu esse título de pequeno Cristo, cristãos. Sabe, Jesus, ele não precisa de defensores, porque ele é suficiente. Olha para o seu irmão, diz: Jesus é suficiente. Você não precisa se levantar para defendê-lo. Agora a pergunta é: quando você está lá no seu trabalho, quando você está lá dentro da sua casa, quando você está lá na sua faculdade, você sabe explicar a razão da esperança desta fé em Cristo Jesus? Nos seus relacionamentos, as pessoas realmente olham para você e dizem: ele tem convicção de quem ele é e de quem é o Deus dele. Eu achei interessante, até pedi para o Léo, não sei se ele conseguiu baixar. Conseguiu baixar, Léo? Coloca por favor o vídeo. Olha só,
aqueles que estão de fora dos jogos, eles foram para a internet para se defender. Aqueles que estão dentro não têm tempo para isso. E olha o que ela fez. A Raíssa. A Raíssa, ela não tinha tempo para ficar olhando em redes sociais, para ver como foi a abertura, como não foi a abertura. Ela tinha um foco. Ela tinha um foco. Uma menina de 12 anos, cristã, de São José dos Campos, da igreja da cidade de São José dos Campos, que há 4 anos atrás, ela já foi medalha nos Jogos Olímpicos. E ela voltou para essas Olimpíadas com um foco. Eu não vou só ganhar uma medalha, eu vou manifestar quem é que me faz vencedora nessas batalhas. E ela toma a única oportunidade que ela tem, e em rede mundial, ela diz: Jesus, não importa o que vocês estão fazendo com o meu Cristo, Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Não importa o que vocês estão fazendo com os meus símbolos, porque o mais importante na minha vida não são os símbolos. O mais importante na minha vida é o Cristo Redentor, que me redimiu de todos os meus pecados e me tornou filha de Deus. Meio-dia, ela estava lá brincando com skate. Gente, eu fico olhando, falei, gente, brincando. Coisa que há pouco tempo, a gente olhava para os meninos que queriam praticar skate e falava assim: vai se perder, vai se perder, vai se perder. Agora está lá como esporte. Ela está lá brincando com skate. E aí ela levanta uma medalha. Mas o que ela mostrou para o mundo é que o mais importante na vida dela não são as medalhas que Deus vai entregar, mas é o Deus que já tornou ela mais do que vencedora. Os religiosos se preocupam com símbolos. Os filhos se ocupam em colocar Deus no pódio. Os religiosos se preocupam com o que o mundo está fazendo. Os filhos se preocupam com o que o Pai está fazendo. O que o céu está falando a nosso respeito. O que o céu está falando a meu respeito. Olha para o seu irmão e diz: o que o céu está falando a seu respeito? Que você é filho amado de Deus? Que você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Que você é sacerdócio santo? Que você faz parte de uma nação que não vai habitar eternamente neste lugar? Você não é daqui. Olha para o seu irmão e diz: você não é daqui. Você é estrangeiro. Porque vai chegar um momento em que todos nós estaremos habitando com Ele. Pastora, mas e o mundo político? E a situação? A situação vai continuar piorando. A ótima notícia é que Deus continua sentado no trono. E aqueles que serão mais do que vencedores são aqueles que estão olhando para o trono, não aqueles que estão olhando para a arquibancada. Porque na arquibancada tem muitos torcedores contra. Talvez a arquibancada da sua vida seja a sua própria casa. Talvez a arquibancada da sua vida seja dentro da sua empresa. Mas tem muita gente torcendo contra você. É tão bom quando a gente tem a certeza de que a Bíblia é a verdade. Olha para o seu irmão e diz: você repete isso todo domingo. Fala:
Você repete todo domingo que ela é a verdade. Mas já caiu no seu coração que ela é a verdade? Um grande pregador diz: fique tranquilo, eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e no final vai dar tudo certo. Talvez a Bíblia não se constituiu a verdade ainda, porque você não a conhece profundamente. Porque se você conhecer profundamente, você vai perceber que tudo aquilo que está acontecendo no mundo, Deus já falou lá no Antigo Testamento que aconteceria. Mas se você ler toda a Bíblia, sob a ótica e a revelação do Espírito Santo, você vai perceber que no final vai dar tudo certo. Pensamento positivo, então vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo para aqueles que forem filhos de Deus. Vai dar tudo certo para aqueles que nascerem de novo. Para aqueles que como árvores foram transplantados, foi arrancada as suas raízes do solo deste mundo, do solo da orfandade, e foi transportado como uma árvore inteira para o solo da paternidade. E que estão passando por um processo agora de fotossíntese, um processo de restauração daquelas raízes, porque aquelas raízes estavam contaminadas, mas agora transportados do reino, transportado da morte para o reino do Filho, agora começa a ser feito um trabalho de restauração dessas raízes. Não estudei bioquímica, então, biobotânica, então não vou saber falar todos os termos aqui. E aí essa árvore que foi transportada, ainda você olha para ela e você ainda vê alguns frutos. Mas são frutos, como nós falamos aqui da semana passada, são aqueles frutos ainda da velha natureza que ainda estão produzindo, porque as raízes não estão totalmente redimidas no Pai. Sabe, querido, João capítulo 12, versículo 32 diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Do que se trata isso? Jesus falando a respeito dele mesmo. Não há na terra, não há no céu, nem no céu dos céus, nem debaixo da terra, nem no coração dos mares, em nenhum outro lugar do universo, seja no mundo dos vivos ou no mundo dos mortos, um homem que seja tão conhecido e famoso quanto Jesus de Nazaré, o filhinho de Maria, o filho do carpinteiro. Quando ele disse: atrairei todos a mim mesmo, nenhum dos discípulos e nem os anjos bons e maus dimensionaram a amplitude expressa nesse todos. Tanto que na nossa geração o pastor Josué teve que fazer um estudo para saber o que significa todos. Jesus ele se utiliza aqui desse vocábulo atrairei. Sabe o que significa atrairei? Puxar por um poder interno, arrastar, arrancar. E aqui tem uma variante que fala tomar para si, escolher, capturar. Então o que Jesus está falando: eu serei levantado na cruz, e eu trarei para mim, eu puxarei com um poder interno. Que poder interno? O poder que já está dentro deles, eu vou atrair eles para mim. E vai chegar um tempo em que o mundo vai olhar e diz: nós temos que parar esse negócio, nós temos que parar esses cristãos. Enquanto alguns estão dizendo, estão perseguindo os cristãos para fechar as igrejas, Jesus está falando: Pai, eu cumpri aquilo que falei lá em João, eu atraí o mundo todo para mim, o mundo todo está olhando para mim, alguns para me seguir e outros para me perseguir. Olha para o seu irmão e diz assim: você está no grupo dos perseguidos ou dos atraídos? Porque a nossa questão é que nós temos dificuldade de abraçar a cruz como um todo. Por que Jesus atraiu todo o mundo e todos aqueles que viveriam depois dele?
para a cruz, porque foi um sacrifício. Ele atraiu não é porque ali ele se diz, eu sou o Filho de Deus, não. Ele atraiu porque ele pagou o preço. Ele pagou o preço da cruz. Se ele foi perseguido e morto, você não quer ser perseguido, meu irmão? Defender a razão da nossa fé é deixar de ser crente Nutella. É deixar de ser crente que só adora a Deus quando tudo vai bem. É deixar de ser crente de só louvar a Deus quando não há enfermidade em casa, quando as contas bancárias estão plenas, quando o casamento está bom, quando está tudo certo. Então eu tenho palavras de adoração ao meu Deus e palavras de louvor. Mas quando há uma perseguição, aí eu me retraio. Jesus atraiu, porque Ele pagou um preço por você. Há uma força no seu interior que clamava, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Quando a pastora Mara entrou aqui em 2006, tinha algo dentro dela que dizia, Abba Pai. Que a religião não tinha respondido. E ela foi atraída para a cruz. E ao ser atraída para a cruz, ela foi recebida pelo Pai. O dia que você entrou, o dia que você conheceu o Evangelho. Eu não lembro o dia que eu confessei Cristo como meu Senhor. Eu só sei que eu tinha 8 anos de idade. Então isso faz 48 anos. Mas eu lembro o dia que eu tive que explicar a razão da minha fé. Quando no meu aniversário de 9 anos de idade, dia 10 de novembro, eu queria ir à igreja para celebrar o meu aniversário com a minha comunidade de fé. E meu irmão disse naquele dia, e ele estava completamente possesso naquele dia, e ele disse, você não vai para a igreja. E eu disse, eu vou. Eu pulei a janela, saí correndo para a casa da vizinha. Meu irmão saiu correndo atrás e com uma pedra, ele fez 3 furos em cima do capô do carro da vizinha. Fui para a igreja, celebrei meu aniversário, e depois do aniversário fui para a delegacia, porque a irmãzinha falou, ele vai ter que pagar esse prejuízo. É justo, tem mais que pagar mesmo. Então nós fomos para a delegacia. Na segunda-feira meu irmão chega e fala assim, onde você foi ontem? Falei, eu fui na igreja. Eu fui lá para celebrar meu aniversário. E depois? Eu falei, então, depois a gente foi na delegacia. Eu tinha 9 anos de idade. E o que você foi fazer na delegacia? Eu fui lá com a irmã, porque você estragou o carro dela. Eu lembro do dia que eu me batizei, quando eu tinha 11 anos de idade, que eu precisei explicar a razão da minha fé. Porque explicar a razão da fé não tem a ver com discurso, tem a ver com atitude. Olha para o seu irmão, tem a ver com atitude. É o que você faz mediante as situações que se apresentam na sua vida. Aos 11 anos de idade, ele fala com meu pai e fala assim, a Genoveva está querendo, a mãe está querendo que a Gê se batize dessa igreja de crente. E meu pai muito amoroso, muito querido, mas passivo também. E ele não caminhou com Cristo enquanto viveu. Só confessou Jesus, mas não fez uma caminhada de fé. Ele não fez nada. E aí meu irmão se sentiu na autoridade também de proibir que eu me batizasse. E aos 11 anos de idade, eu olhar para ele e falar, eu posso perder você, mas eu jamais perderei o meu Cristo. Eu vou me batizar. E saí da Vila C. No tempo que vi da Vila C, era uma viagem. E vim na rua Quintino Bocaiúva.
Não tinha ninguém da minha família, só tinha a minha mãe. Minha mãe estava junto. Mas com a minha comunidade de fé, ali eu disse: eu não estou para defender símbolos, porque o meu irmão, ele queria que eu continuasse defendendo os símbolos da religião. Mas eu entendi que eu precisava mostrar para o mundo a razão da minha fé. E a razão da minha fé é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Meu irmão, se confessar Jesus, morará na eternidade comigo. Se não confessar Jesus, a minha família biológica tem tempo de validade. Mas a minha família espiritual, ela é eterna. E você só faz parte de uma família espiritual se você verdadeiramente saber a razão da sua esperança. A razão da sua esperança não pode ser: meu casamento foi restaurado. A razão da sua esperança não pode ser: minha vida está melhor depois que eu vim para a ceifa. A razão da sua esperança não pode ser: eu tinha problema de vícios, hoje eu não sou mais viciado. Tudo isso tem tempo de validade. A razão da sua esperança tem a ver com o sacrifício de Cristo Jesus, que é o espelho do Pai para a nossa vida, e a manifestação do amor de Deus, que nos tornou filhos de Deus. Sabe, muitos outros símbolos poderiam ser utilizados para o cristianismo. O berço, onde o menino Jesus repousou pela primeira vez, que mostra ali, é um emblema da encarnação divina. A carpintaria, que é o emblema da dignidade do trabalho. O barco, que é o emblema da função como um mestre, onde ele ensinava as pessoas. A toalha com a qual ele enxugou os pés dos seus discípulos, que é o emblema da humildade de Jesus. O túmulo de onde ele ressuscitou, que é o emblema do seu poder sobre a morte. O trono onde ele está assentado, que é o emblema da sua soberania. A pomba que repousou sobre ele após ele ser batizado, que é o emblema do seu título de príncipe da paz. O pão que tantas vezes foi utilizado por ele, que é o emblema do poder sustentador da vida. O vinho que estava na ceia, que é o emblema do sangue purificador de pecados. Mas não, o símbolo é a cruz. A cruz vazia. Aonde se vê uma cruz se lembra de Jesus. Aonde se vê uma cruz não se lembra de Buda, não se lembra de Maomé. Aonde vê uma cruz não se lembra dos 330 milhões de deuses existentes na terra. Onde se vê a cruz, qualquer religioso, mesmo que nunca tenha ouvido falar de Jesus, tem uma força no seu interior que diz: eu tenho que me aproximar. Eu só não sei por que eu tenho que me aproximar dessa cruz, mas uma força que está me atraindo para ela. Até que alguém chega e revela o plano de salvação através da cruz. E a pessoa diz: é verdade, era isso que eu estava esperando. Porque foi para a cruz que Jesus atraiu. Você foi atraído para a cruz. Você consegue ver Jesus na cruz? Agora a segunda pergunta que eu quero fazer: você consegue se ver em Jesus na cruz? Se coloca de pé em nome de Jesus. Quando nós nos vemos em Jesus na cruz, nós percebemos que nós estamos suspensos entre o céu e a terra. E isso nos torna um elo entre Deus e os homens. Fala para o seu irmão e diz: você na cruz é elo entre Deus e homens. Agora, se você não estiver na cruz, você pode até quebrar o elo
daqueles que já estão com Deus. Um crucificado um crucificado não pode olhar para trás. Já viu um crucificado virando a cabeça? Não, um crucificado não pode olhar para trás. Um cristão verdadeiro não tem conexão com o seu passado, porque também não pode voltar para ele. Ele vai olhar para frente, ele vai olhar para o seu futuro, ele vai olhar para a razão e a consumação da sua fé. Os olhos dele vão estar fixos em Jesus, razão e consumação da sua fé. Um crucificado está entregue, não pode fazer mais nada por si mesmo. Ele não tem planos próprios. Ele está realizando a missão, a vontade de Deus. Que plano Jesus tinha ali, naquela tarde em Jerusalém? Eu vou descer da cruz e eu vou me vingar deles, e eu vou fazer isso, e eu vou fazer aquilo. Mas antes de ir para a cruz, ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. E a tua vontade é que eu morra, para que o meu nome seja glorificado. Primeiro eu preciso passar pela cruz. Eu quero convidar você para você ir para a cruz. A palavra de ordem da cruz é relacionamento, e a sua essência é o amor. A cruz tem muitos lados, e sobre isso nós podemos compartilhar no outro momento. Mas a essência da cruz é relacionamento, e o essencial é amor. Porque conhecer a Deus em profundidade, porque eu preciso conhecer o amor dele em profundidade, para que eu possa me relacionar com ele, comigo mesmo e com as pessoas. O nosso maior problema é que nós queremos nos relacionar bem com as pessoas, sem nos relacionar bem com Deus. Nós queremos resolver os nossos problemas nos relacionamentos interpessoais, sem resolver o nosso problema conosco, o problema conosco mesmo. E nós só vamos resolver o nosso problema conosco mesmo, conhecendo a Deus. Eu quero chamar a equipe aqui, por favor. Fecha seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu comecei essa mensagem hoje falando onde você tem colocado Deus. Em que lugar Ele está? Será que Ele está competindo com outros deuses na sua vida? Será que você o colocou neste lugar? Deixa eu falar uma coisa: Ele não vai competir com ninguém. Então Ele não vai fazer coisas para provar para você que Ele é melhor do que você mesmo, que pode ser o teu Deus. Ele não vai fazer coisas para provar que Ele é melhor que o Deus dos seus antepassados, porque Ele não está competindo com nenhum Deus. Ele só quer que você diga assim: Deus, eu te reconheço como meu Pai, e reconheço Jesus como meu Salvador, e através da cruz eu quero me espelhar agora, e eu quero confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Talvez você está caminhando já com Jesus há muito tempo e ainda não sabia a razão da sua fé. Nessa noite é a noite de você deixar que isso que foi ministrado da sua mente caia no seu coração, e para isso é necessário você abrir mão de todos os seus sofismas, de todas as suas justificativas e de tudo aquilo que você acha que sabe, mas na realidade você não sabe, porque você só sabe se você conhecer a Deus. Se você não conhecer a Deus na sua integralidade, você não sabe de nada. Eu não sei de nada. E conhecer a Deus na sua integralidade é conhecer Jesus, a sabedoria de Deus. E você só conhece Jesus através da cruz. Quero convidar você para vir para a cruz. Fecha seus olhos, faça a sua oração diante de Deus. Ore.
Deus falou com você nessa noite, eu creio. A palavra de Deus diz que a palavra não volta para o Pai vazia. Deus falou com você. Faça a sua oração diante de Deus agora. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz, se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio, se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida, se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.